E aí, pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo do canal Biologia Meia Prova e hoje dando continuidade à nossa aula sobre a embriologia humana. Bem, na primeira aula eu falei sobre a fecundação. Então nós estamos indo de acordo com a sequência do desenvolvimento embrionário. Começamos com a fecundação. Não esqueça de assistir também as aulas sobre a ovulogênese e a espermatogênese e assim nós vamos construindo aula a aula sobre essa matéria fantástica que é a embriologia. Claro que eu peço para você que se inscreva no meu canal, que dê um like. Eu preciso ser clichê também, mas é necessário, é muito importante para que um canal, como um canal de educação, possa crescer. Obviamente precisa de você, com o seu like, com o seu compartilhamento, assim como também com a sua inscrição. Então vamos lá e vamos dar sequência à nossa aula sobre a partir da fecundação, a embriologia. Vamos lá? Muito bem. No primeiro momento, eu coloco para vocês o tema segmentação ou clivagens. Nós estamos falando de um processo a partir da fecundação, onde a célula, ovo ou zigoto sofre intensas divisões celulares através de mitoses sucessivas até formar a chamada mórula, que é um maciço celular formado por micrômeros e macrômeros, células menores e células maiores. Então, vamos em frente dando sequência às informações. Eu estou aqui representando, na tuba uterina, aqui nós temos o ovário, vocês podem observar, estou aqui representando um processo, vamos trocar a cor para ficar melhor. Então, aqui no nosso desenho, a representação do ovário e lá dentro eu tenho a formação do gameta feminino. Então agora vamos falar a partir da fecundação. Vamos imaginar a formação de um ovo ou zigoto a partir de um processo de fertilização, que é o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, aproximadamente no primeiro terço das trompas de Falópio. Então, vamos falar também do hormônio FSH e do hormônio LH, o folículo estimulante e o hormônio luteinizante, estes produzidos pela hipófise, pela adenohipófise, a hipófise anterior. O FSH vai estimular o desenvolvimento dos folículos ovarianos e o LH a ovulação. Então, temos um óvulo que, na verdade, se chama ovócito secundário, com 23 cromossomos e com 46 moléculas de DNA, porque os cromossomos se encontram em metáfase 2 e eles ainda são duplos. Somente a partir da fecundação é que vai acabar essa divisão celular que ainda iniciou na vida embrionária. Fica aqui o gancho. Assista as aulas sobre a ovulogênese e a espermatogênese para você entender bem o porquê que as meninas têm a sua formação de gametas inicialmente na vida embrionária e os meninos somente a partir da puberdade. Fica o convite. Bem, estamos aqui com o ovário libera o gameta, estamos diante do ovócito secundário, lembrando que ele é o gameta feminino. Vejam, ele já está se deslocando nas trompas de Falópio, porque elas têm um revestimento de tecido epitelial que é ciliado e ele é imóvel. O gameta feminino é imóvel, ele é levado e ele não tem a sua própria força motriz, como o espermatozoide tem, que é o flagelo. Então ele é imóvel, mas ele está se deslocando e, como nós estamos observando, os espermatozoides chegaram. E como você já assistiu a minha aula sobre fecundação, tu sabe que tem aquela história da capacitação, da formação da membrana da fecundidade. Fica o convite, vai lá e assiste também essa aula. Fecundou. A partir da fecundação, então vamos começar um processo. Aqui tem a anfimixia, a mistura dos núcleos, o pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino, e lá no segundo dia nós já temos as células se dividindo. Temos agora duas células. Entre o terceiro e o quarto dia,
estamos no estágio de 4 células e sucessivamente vamos aumentando o número de células, agora temos 8 células, muito próximo do útero. Enquanto isso, o útero está mais espesso, mais vascularizado, graças à produção dos hormônios estrógeno e progesterona, estes produzidos pelos ovários. Muito bem, está esperando essa criança para fazer um processo chamado nidação. Como nós estamos observando, aqui no 4º dia, nós já temos a chegada da mórula lá no teu útero, mórula que chega, e depois o implante. Pode ver que aqui está mudando, a formação de um blastocisto, que você pode chamar também de blástula. Veja, 6º ou 7º dia e mais ou menos entre o 8º e o 9º dia, observamos o fenômeno chamado a implantação, que é a nidação. Isso é segmentação ou clivagens. Nós vamos falar sobre células-tronco à parte. Numa outra aula eu vou publicar para você o que é uma célula-tronco pluripotente e uma célula-tronco totipotente. Toti e pluripotente, que são células-tronco embrionárias e também células-tronco adultas. Assista o meu vídeo sobre células-tronco. Muito bem, vamos continuar. Agora, nós vamos falar sobre o processo a partir da mórula, dando uma ênfase a cada uma das etapas. Vai ser muito legal você assistir comigo essa aula, porque você vai certamente revisar esses conceitos. Começamos aqui com a formação da mórula. Leia comigo. É o processo de 12 a 32 blastômeros. São células formadas através do processo de clivagens, que são divisões celulares, do zigoto. Os blastômeros vão mudando sua forma e se interconectando, ou seja, misturando, unindo-se uns aos outros, formando um aglomerado firme de células, assemelhando-se a uma amora, fato que se justifica o nome, por isso a mórula. Este estágio ocorre entre o 3º e o 4º dia após a fertilização, concomitantemente a chegada do embrião ao útero. Então você já tem uma informação importante que a chegada do embrião ao útero é na forma de mórula. Já vi questão cobrar isso, hein, pessoal? Fique ligado. Chega no útero mais ou menos 4 dias na forma de mórula. E aqui nós temos a representação, no 1º dia, com a fertilização, com a união dos pronúcleos masculinos e femininos, o estágio agora de clivagem no 2º dia, no 3º dia uma compactação e depois no 4º dia, que é a chegada lá no útero, uma diferenciação, mórula, ok? Vamos para a próxima etapa. Vamos lá. Agora, a formação do blastocisto, que é imediatamente a próxima fase. Veja só, é a mórula, é a blástula, a gástrula e a neurula. Tem um macetezinho para você não esquecer a sequência. Olha só, mãe bem gorda e neurótica. Mórula, mãe. Bem, blástula ou blastocisto, gorda, gástrula e neurótica, neurula. Aí você não vai mais esquecer. Mas vamos falar do blastocisto. É muito importante você saber que blastocisto é a mesma coisa que blástula, beleza? Então, acompanhe comigo essa leitura. Neste estágio, a mórula sofre mudanças que convertem em blastocisto. Então, a mórula passa a ser agora o blastocisto. Isto ocorre imediatamente após a chegada da mórula no útero, quando a cavidade blastocística é preenchida por um líquido que é chamado blastocele. Neste momento, suas células se dispõem centralmente e formam um primórdio do embrião. Então, nós conseguimos observar, vamos começar por aqui, por esta imagem, que nós temos aqui o 6º dia, nós temos uma formação, um aglomerado de células aqui mais nessa região superior e nessa estrutura aqui um preenchimento de um líquido que é a blastocele, ou também chamada blastocela. Este aglomerado que vocês estão vendo também aqui no 7º dia, que é aproximadamente a implantação, isso que vocês estão vendo aqui é o próprio embrioblasto.
É aqui que a gente se formou, no embrioblasto. Muito bem? E essa região mais acima, que vocês estão observando aqui em vermelho, é a cavidade, ou melhor, é o endométrio. É a região de implante, de nidação, onde o endométrio aumentou a sua vascularização e sua espessura para abrigar o teu filho, essa criança que vai se desenvolver mais ou menos 38 a 40, 42 semanas, que é o período de gestação. Aí você pode ver, no 9º dia, que já tem uma diferenciação. Nós temos aqui, mais uma vez aponto para vocês o líquido, que é a blastocele, aponto aqui o endométrio, importante para manter ele nidado, fixado. Estamos observando aqui uma região chamada epiblasto, uma outra abaixo que é o hipoblasto, e todas essas células em volta, ao redor, que tem essa cor aqui próximo de um amarelo, de um laranja, toda essa circunvizinhas, essas células que nós estamos observando aqui, ó, todas elas vão se chamar trofoblasto. Então nós temos o embrião formado pelo epiblasto e pelo hipoblasto, nós temos a blastocele, nós temos o trofoblasto. O embrião é o embrioblasto, é tudo que você está observando nesta imagem aqui. Eu vou destacar para vocês, ó. Tudo isso aqui é o embriãozinho, é aqui que a gente vai se formar, beleza? E tudo que você está vendo, vou colocar uma cor diferente aqui para a gente não se perder. Tudo que você está vendo aqui, essa cor não foi legal, vou botar uma cor melhor. Tudo que você está vendo aqui ao redor, ó, tudo isso aqui ao redor, que eu vou destacar em 2 camadinhas, isso é o trofoblasto. É aqui que vai se formar os anexos embrionários, que a gente vai falar numa outra aula à parte, para não ficar muito extensa essa aula, beleza? Muito bem, então vamos continuar a falar, agora passamos para a próxima etapa. Agora, pessoal, vamos falar da gástrula. Dá para chamar esse processo de gastrulação. Esse embrião já está nidado, fixado e agora passa para uma outra fase que é a gástrula. Vamos ver essa fase importante que é a gástrula, fenômeno denominado gastrulação. Vamos lá. Neste estágio, onde o embrião já está na 3ª semana, o blastocisto se transforma em gástrula e a este processo de transformação chamamos de gastrulação. Ok, muito legal. Durante toda a fase forma-se um chamado disco embrionário. Destaquem isso, pessoal. Um disco embrionário trilaminar. Tu já vai entender o que é esse disco embrionário trilaminar. Este disco é responsável pelas 3 camadas germinativas da gástrula, que se diferenciarão em tecidos como ectoderme, mesoderme e endoderme. Olha que interessante. Nós somos animais triblásticos. Temos ectoderme, mesoderme e endoderme. Isso apareceu ao longo da evolução aqui no nosso reino, no reino animal. Então tem que formar um disco trilaminar, tri porque ecto, meso e endo, e esses discos vão dar destino aos chamados folhetos embrionários na organogênese, mas que é uma fase posterior, lá a partir da neurulação. Mas já se forma a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, beleza? Muito bem. O desenho, pessoal, afirma para vocês nesta imagem que nós temos aqui, ó, a blástula e lá no final a gástrula. Então, começa com a blástula e termina com a gástrula. O que você pode ver, que é bem importante, é que essa palavrinha que nós chamamos de gástrula, ela tem a ver com gastro, e gastro lembra tubo digestório. Então tu vai ver o porquê dessa informação aí. Vamos lá. Por exemplo, vamos só melhorar um pouquinho. Isso, agora vai ficar melhor, pessoal. Assim, ó, eu consigo observar que existe uma cavidade chamada arquêntero. Este arquêntero aqui, essa parte interna, é o tubo digestório primitivo desse embrião.
E essa abertura que vocês podem observar aqui se chama blastóporo. Este blastóporo vai dar origem, no nosso caso, ao ânus primeiro, porque nós somos deuterostômios, ok? Se fôssemos protostômios, como alguns animais são, então primeiro daria origem à boca. No nosso caso, dará origem ao ânus, beleza? Muito bem, eu consigo observar a ectoderme, que é formada por essa camadinha de células aqui mais externa, e também consigo observar bem a formação da endoderme na camadinha mais externa. A mesoderme vai aparecer na sequência. Vamos observar então a nossa próxima imagem. Vamos lá. Agora, ainda estamos falando de gastrulação. Essas imagens representam a gástrula em um processo sequencial. Então, veja comigo. Eu tenho aqui esse disco de formação, eu consigo observar bem certinho. Vamos começar pela ordem sequencial, por isso aqui, ok? Então, antes, eu tenho uma formação bilaminar. Mas, Rodrigo, tu falou agora há pouco em trilaminar. Beleza. Por quê? Porque nós estamos aqui no 12º dia, onde primeiro forma-se, lembra que antes nós tínhamos somente na imagem anterior, ectoderme e endoderme. Era um disco bilaminar. Mas como vai evoluindo, vai avançando esse processo de gastrulação, agora nós vamos conseguir observar nesse detalhe aqui, observem comigo, vou botar um azul que fica melhor, nesse detalhe aqui, nós conseguimos observar a formação, olha que legal, de três camadinhas. Eu consigo ver, ó, nessa região eu consigo observar a ectoderme, beleza? Aqui mais abaixo eu vejo a endoderme e entre essas duas aqui em vermelho a formação da mesoderme. Olha ali, ó, a mesoderme aparece aqui, ó. Então este disco é um disco trilaminar. Veja bem, trilaminar, ectoderme, mesoderme e endoderme. Muito bem. Então vamos em frente. Agora nós estamos falando da neurula. Estamos, então, numa etapa um pouco mais evoluída, onde uma preocupação em dar origem a todos os folhetos embrionários, dar destino à formação de tecidos, de órgãos, de glândulas e tudo que nós precisamos formar durante o processo de embriogênese. Agora nós temos a neurula. Então, vamos falar da neurula. Veja só, a neurula, neste estágio, o embrião se desenvolve a partir da placa neural, que nós falamos antes. Isto ocorre durante a 3ª a 4ª semana de gestação e é o primeiro vestígio do sistema nervoso. Para fazer um comentário, é nesse momento uma grande preocupação com essa estrutura, esse botão neural que se forma, ele precisa se fechar. Muitos problemas relacionados à má formação do sistema nervoso têm a ver com este período de formação. Se não há o fechamento dessa estrutura, então a criança poderá desenvolver, por exemplo, problemas relacionados como mielomeningocele, anencefalia, microcefalia, aborto, enfim. Muito importante, pessoal, fazer com que este estágio esteja bem formado e dar condições para que isso aconteça. Claro, acompanhamento médico é sempre importante, é fundamental para que ele possa acompanhar o desenvolvimento embrionário para poder mediar ou não uma terapia, um protocolo, beleza? Bom, esta imagem é a neurula. Vamos ver. Eu consigo identificar na neurula os 3 folhetos embrionários. Então vamos destacar a ectoderme, que é esse folhetinho aqui mais externo, toda a estrutura. Eu consigo observar a endoderme, que está aqui, ó, numa corzinha amarela. Consigo observar também a mesoderme, que está aqui nessas duas regiões, aqui um laranjinha, ok? Então, ectoderme, mesoderme e endoderme. Destaco o tubo neural bem fechado, bem formadinho aqui. Lembrando que o tubo neural ele é formado a partir da ectoderme, ok? Destaco a notocorda, que é essa estrutura aqui no centro. A notocorda vai ser substituída depois, olha a palavra, hein? Substituída pela coluna vertebral.
Observa aqui o celoma, já que somos seres celomados. O celoma é totalmente revestido pela mesoderme. A gente pode chamar também de sômitos isso. É nessa região que tudo que a mesoderme origina vai se formar nessas duas cavidades aqui, ó, que são cavidades celomáticas, nessas duas regiões. Bom, também observamos o arquêntero, que já vimos antes, que é o intestino primitivo do embrião, revestido pela endoderme, e vou dar um destaque importante para a somatopleura, olha aqui, e para a esplanchnopleura. A somatopleura, destaque isso, pessoal, anote aí nos teus apontamentos. Olha só, a somatopleura é formada pela ectoderme, pela mesoderme, e a esplanchnopleura é formada pela mesoderme e pela endoderme. São estruturas importantes que vão dar destino também a órgãos e estruturas relacionados com esses folhetos embrionários, ok? Muito bem, então vamos em frente mais uma vez. Agora, nós estamos lá na etapa denominada organogênese. O que é a organogênese? Gênese é a origem dos órgãos, dos tecidos. É neste momento, a partir da neurula, que ectoderme, mesoderme e endoderme darão destino às estruturas que o embrião precisa formar. Então, começamos observando a ectoderme. Claro que eu coloquei aqui alguns exemplos, ok? Veja, o tecido epitelial, a epiderme, o sistema nervoso, tudo que compreende o sistema nervoso, o epitélio de revestimento, as cavidades nasais, a cavidade anal e a cavidade bucal, chama-se isso de mucosas, ok? Também formam-se cascos, penas, também formam-se chifres, por exemplo, pelos, glândulas, tudo aqui na ectoderme. Bom, na mesoderme, a mesoderme vai acontecer então a formação da derme, dos músculos, tecido muscular liso, estriado esquelético, cardíaco, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, ou seja, os tecidos conjuntivos, sangue, tudo no sangue, hemácias, plaquetas, glóbulos brancos, medula óssea, tecidos linfáticos, o sistema urinário, mas tome cuidado, porque o sistema urinário, o revestimento interno do sistema urinário vai ser a partir da endoderme. Então, cuida que aí tem uns detalhes para você ficar ligadão. O sistema reprodutor também pela mesoderme. Importante destacar que o tecido epitelial destaca, pega um post-it, uma canetinha colorida, um marca-texto, destaca. O tecido epitelial é o único tecido originado a partir dos 3 folhetos embrionários. Destacou? Muito bem. Sendo que na mesoderme, o tecido epitelial é chamado serosa, porque é uma estrutura que reveste externamente alguns órgãos, como o pericárdio, que reveste o coração, a pleura, que reveste os pulmões, e o peritônio, que reveste os órgãos abdominais. Bem, a endoderme, endo já significa parte interna, né? Você pode observar que ela está revestindo aqui o arquêntero. Essa cavidade é o arquêntero. Arquêntero é o intestino primitivo. Então a endoderme está ali junto ao intestino primitivo. Então pensa comigo, ó, fígado é uma glândula anexa do tubo digestório. Pâncreas também, então tem relação. Sistema respiratório é o revestimento do sistema respiratório, do tecido epitelial. O revestimento do tubo digestório, como falamos agora há pouco, ok? Exceto a mucosa anal e oral e nasal, ok? Porque isso faz parte da ectoderme. Então, pessoal, temos aqui informações importantes para você revisar essa matéria de embriologia aqui no canal Biologia Minha Prova com o professor Rodrigo. Então vai lá, se inscreve nesse canal, dê um like, compartilhe essas informações. Valeu, até a próxima aula. Tchau, tchau.